Eu canto a alegria de ser teu. Jamais caminharei sem tua luz. Teus passos seguirei sem hesitar. Te dou meu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre este Deus seja louvado. No Evangelho de hoje, nós encontramos uma notícia, um episódio que acontece na casa dos 3 irmãos amigos de Jesus: Lázaro, Maria, sua irmã, e Marta. É um episódio curto, porém que diz muito e nos fala profundamente o que é melhor. Com o que nós deveríamos gastar melhor nosso tempo, vamos dizer assim. Porque estar com Jesus não é perder, é ganhar tempo. E no capítulo 11, aliás, no capítulo 10 de Lucas vem nos dizer, a partir do versículo 38, estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia chamada Betânia, onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Jesus tinha o hábito de passar na casa desses seus amigos íntimos, como se ali fosse para ele, além de ser a casa de amigos, como se fosse uma estalagem, uma pensão, vamos dizer assim, um lugar onde se descansa. Era uma aldeia chamada Betânia, e ali moravam os 3. E sempre que Jesus descia para Jericó, ou outras cidades circunvizinhas, ou voltava desses lugares para Jerusalém, ele sempre entrava nessa casa que para ele era como se fosse um oásis, onde ele encontrava água fresca, onde ele era extremamente bem recebido pelos anfitriões, que amavam-no muito. Ele era alimentado e certamente ali ele descansava, repousando da viagem fadigada, da viagem poeirenta, do calor extenuante. E ali ele recebia a sombra, ali ele recebia o bom tratamento, ali ele recebia o alimento, ali ele sanava a sua sede, e ali ele conversava, ali ele falava, ali ele contava, falando do reino, falando das coisas do Pai, e levava muita alegria naquela casa, e aumentava e estreitava a amizade, aumentava a amizade, estreitava laços com todos eles de uma forma igual. E como está escrito no Evangelho, Jesus estava em viagem, numa dessas viagens, e entrou numa aldeia onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. É óbvio que quando Jesus batia na porta, as batidas de Jesus eram literalmente reconhecidas. Eram batidas suaves, porém firmes,
Assim como ele dizia e diz em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir as batidas, certamente, entre parênteses, reconhecer que são batidas de um Deus, abrirá a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ele disse como uma partícula, né, que do si, porque pode que a pessoa abre ou pode que a pessoa não abre. Mas se a pessoa abrir a porta, eu entrarei e cearemos, eu com ele, ele comigo. E este cear significa troca de amabilidade, significa uma longa conversa, um diálogo. Mas as pessoas geralmente ficavam mudas perto de Jesus para ouvi-lo falar, porque não queria perder uma só de suas palavras, porque eram palavras que encantavam, eram palavras que mexiam nas emoções das pessoas, eram palavras que tocavam tão fundo nos corações que as pessoas convertiam, choravam, sorriam, se enchiam de esperança, se enchiam de alegria e, acima de tudo, de fé, porque as palavras que Jesus dizia eram coerentes, penetrantes e convincentes. Eram palavras que, como seta, penetrava na medula da alma, ia no íntimo, no mais profundo do coração das pessoas. Discernia os sentimentos mais profundos dessas criaturas e elas se apaixonavam por Jesus. Elas se tornavam seguidoras de Jesus, ouvintes de Jesus. Elas adotavam Jesus como um pastor que dava a elas o alimento tão necessário para a vida daqueles que estão como perdidos. Eram palavras que alimentavam, que firmavam a esperança, que levavam-nos a perseverar naquilo que acabavam de conhecer, mesmo surpresos, sabendo que ele era filho de carpinteiro, que era filho de uma tal Maria e que morava numa cidade tão pequenininha como Nazaré. Era uma aldeia que não tinha o mínimo de interessante, mas ali nascera o Filho de Deus. Aquele que nunca frequentou escola alguma rabínica, mas que tinha uma sabedoria muito acima dos grandes doutores da lei, dos exegetas, dos fariseus, dos escribas, dos doutores da lei. Era o mestre de Israel, o mestre dos mestres, e nunca tivera aula alguma. E isso trazia para eles um ponto de interrogação, porque como vindo, oriundo de um lugar tão pequeno, tão atrasado, e trazia palavras de vida eterna que arrebatava tantos, que arrastava multidões. Mas Jesus era um ser extremamente político, que lidava com as massas humanas, principalmente as mais necessitadas. E ele era muito humano. E ele travava amizades profundas, relacionamentos estreitos, tinha intimidades, frequentava festas, jantares com pessoas, às vezes de má fama, com os pecadores republicanos,
que recebia os impostos para Roma, que eram odiados pelos judeus. E Jesus não tinha o mínimo preconceito, ele lutou sozinho contra esse império do preconceito e ele não teve sucesso, mas ele mostrou para nós com atitudes concretas que quem somos nós para julgar quem é que seja, quem está doente que precisa de médicos. E ele era o médico exatamente dessa massa pecadora, dessa massa que andava ao contrário da verdade, porque a função dele era converter, a função dele não era impor, mas com as suas parábolas, com as suas histórias, ele convencia as pessoas. Ele convencia, sim. E tudo que ele falava estava dentro da verdade que ele carregava dentro de si. Tudo que ele falava, ele dizia que ele era o caminho. Quem renunciasse a si mesmo e tomasse a sua cruz e o seguisse, tinha o direito de alcançar exatamente aquilo que eles buscavam, mas dentro da lei. Mas a lei não tinha o mínimo sentido se não imitassem aquele que assombrava as multidões, que compadecia, que se reclinava diante da prostituta prostrada na terra, daquele que estava no chão, caído. Ele com sua mão forte levantava os caídos. Ele com sua palavra arrebatava os que estavam mortos, ressuscitando-os. Com sua palavra curadora, ele tirava dos padiolas os aleijados. Com sua palavra e com seu amor, com seu coração compadecido, ele abria os olhos dos cegos de nascença. Ele soltava a língua dos que eram mudos. Ele abria os ouvidos simplesmente com a palavra éfeta e eles voltavam a escutar perfeitamente. Ele encantava as multidões, ele convertia as meretrizes mais ousadas e famosas daquelas terras, e todas se enamoravam dele, no sentido de saber que ali estava quem o salvara de uma iminente morte, de um iminente sofrimento no final de suas vidas. Todos o aplaudiam, todos gritavam, todos davam a ele uma preferência nos cânticos altíssimos do Hosana, Hosana no mais alto do céu, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E assim por 3 anos, a partir dos 30 anos, Jesus começou seu ministério de vida pública, vindo cheio do Espírito Santo do deserto, e a sua fama se espalhou rapidamente, tanto que cegos que viviam na beira de caminho que ia para Jericó, quando ouviam barulho de vozes e de multidões que passavam, gritavam, e Jesus parava e tocava cada um na sua realidade, na sua dor, e todos ficavam curados. E quando Jesus passava na casa de Lázaro, Marta e Maria, nesse dia especificamente que deu o Evangelho de hoje, São Lucas narra que ela tinha uma irmã
por nome de Maria, obviamente a Marta. E que Maria tinha um hábito de quando Jesus chegava, ela imediatamente se sentava aos pés de Jesus. É um costume dos judeus sentarem-se no tapete, numa almofada, no chão. Se sentiam melhores assim, mais descansados. Era o jeito peculiar deles. E Maria, sempre que Jesus chegava à sua casa, ela deixava de lado tudo aquilo que ela estava fazendo para cuidar de Jesus assim que ele chegava, acomodarem-se, alimentá-lo, saciá-lo com a sua sede e depois sentava para ouvi-lo falar, para trocar palavras, mas muito mais para se sentar aos pés dele como discípula, aprendiz, aquele que cala para escutar. Marta, toda preocupada, era uma lida da casa, como uma anfitriã que ela era, como uma mulher de forno e fogão, chegou perto de Jesus um dia indignada e falou: Jesus, pede a Maria que venha me ajudar a servir, a executar, a fazer aquilo que nós vamos lanchar hoje. E Marta, pensando que Jesus ia dizer para Maria: vá ajudá-la, Maria. Ao contrário, Jesus repreendeu Marta, dizendo: Marta, Marta, andas muito inquietas e preocupas com muitas coisas. Jesus, em outros episódios, nos diz e nos repreende quanto à preocupação exagerada. A preocupação é algo nocivo e negativo, porque ela ocupa a mente antes mesmo das coisas acontecerem. Nós enchemos ela de coisas que ainda não existem, ainda não chegou a hora de executar, e enchia a mente e ocupavam-a com aquilo que nem sabíamos se ia dar certo ou não, e deixávamos aquilo que era o óbvio, aquilo que eu deveria fazer, perder o espaço para a preocupação. E Jesus repreendeu-a dizendo: você anda muito preocupada e inquieta. A inquietude é uma característica das pessoas ansiosas, das pessoas apressadas, principalmente no mundo de hoje, e naquele tempo ela já era uma mulher preocupada, ansiosa, querendo que tudo saísse no devido tempo, na devida hora, como se ela fosse uma pessoa literalmente cronometrada. E isso fez com que Jesus chamasse sua atenção, porque é preciso ter uma dose de equilíbrio, é preciso ter uma dose de espontaneidade, é preciso perder um pouco de toda a rigidez das coisas que queremos que saia certinho, porque somos, muitos de nós, pessoas perfeccionistas, o que muitas vezes nos causam um mal terrível, porque não aceitamos as pessoas que não fazem com perfeição aquilo que pedimos. As pessoas perfeccionistas sofrem, e sofrem muito, porque a maioria, de um modo geral, não são perfeccionistas. Então Jesus diz para ela essas palavras, onde ela ficou pensativa certamente. E ele fecha essa chamada de atenção a Marta com carinho, é claro, dizendo para ela: Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Maria escolheu a melhor parte.
O que quer dizer que nós temos uma parte que devemos cuidar verdadeiramente daquilo que significa nosso cuidado diário com a casa, nosso cuidado diário com aquilo que nós trabalhamos, que nós temos compromisso, obrigações, mas que nós devemos nos assentar sempre que pudermos aos pés de Jesus, que significa, como apóstolo que eu sou, que eu quero aprender, conhecer tudo aquilo que a sabedoria divina tem a me ensinar. Eu quero ser o mais aplicado de todos os discípulos e eu quero me assentar aos seus pés para escutar atentamente e olhar atentamente os movimentos do meu mestre, o timbre de voz, os movimentos, as palavras, tudo aquilo que ele vem com as metáforas, com as parábolas, com as comparações, ensinando de uma forma tão simples, tão direta, onde todos poderiam, por mais ignorantes que fossem, aprender, porque ele era mestre dos mestres, ele tinha uma metodologia própria, uma metodologia que não tinha quem não entendesse do que ele queria falar, porque ele falava sempre em parábolas. Mas ele foi direto e objetivo com Marta. Marta, Marta. O que quer dizer? A gente imagina um dedo indicador levantado, onde ele diz como que avisando: Marta, Marta, escute o que eu vou te dizer. Andas muito inquietas e te preocupas com muitas coisas, e no entanto Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada, porque quando nós escolhemos a Deus, quando nós queremos estar com Deus, quando nós queremos aproveitar das visitas que Jesus não faz no nosso coração, ele já está no nosso coração, mas quando nós o visitamos, como visitamos o Santíssimo Sacramento, no sacrário, quando nós entramos dentro de nós mesmos para ir ao encontro no sacrário do nosso coração, o próprio Deus trinitário que ali reside, que ali habita, que ali permanece e que nunca, nunca romperá, porque ele criou o nosso coração para estar ali, esperando com paciência, pacientemente, o meu momento de conversão, o meu momento de entrega, o meu momento de adesão a Jesus, com toda a sua palavra e com aquilo que ele vem falar especificamente para mim, assim como ele falou especificamente para Marta, assim como ele falava especificamente para Maria, e assim como ele falava especificamente para cada pessoa que ele encontrava no seu caminho. Ele não tinha pressa, ele não tinha a mínima pressa, ao contrário, ele se dava por inteiro a cada um, falava tudo o que ele precisava falar para cada um. E quando não tinha mais pessoas, porque elas iam dormir, quando elas estavam cansadas do dia, da rotina, que elas iam dormir, ao contrário, era o horário em que Jesus ia ao encontro do Pai, para contar-lhe tudo o que aconteceu durante o dia e principalmente lhe pedir orientações para aquilo que ele deveria fazer, falar no outro dia, enquanto as cidades dormiam, onde o silêncio caía sobre aquele lugarejo e muitas vezes o prateado da lua iluminava essa Jerusalém tão amada por Deus, por Jesus. Ele se afastava, ele ia para lugares ermos, desertos, extremamente silenciosos, no meio das pedras, no meio das árvores, em alguma orla marítima,
nos lugares preferidos, como no horto das lagartas ou das azeitonas, das oliveiras. Ele ia para entabular diálogos profundos com o Pai, conversar com o Pai, descansar no colo do Pai, se entregar inteiramente ao Pai, pedir conselhos ao Pai, fazer a vontade do Pai. E há uma pergunta: como que você tem gastado o seu precioso tempo que no dia a dia, na medida que vamos vivendo, nós não damos a devida importância a este tempo? Mas se nós soubéssemos, se nós tivéssemos uma consciência limpa, pura e verdadeira, nós todo dia teríamos nosso hábito de visitar o Santíssimo. Mesmo que a igreja estivesse fechada, quem diz que as paredes são obstáculos para mim chegar perto do coração que pulsa, emocionado por ver pessoas ousadas que desejam estar perto dele, e que muitas vezes, por a igreja estar fechada, num carro que para a porta, num olhar que se faz distante, adora Deus com todas as suas forças, com toda a sua alma, de todo o seu coração. E é isso que Jesus quer. É isso que Jesus precisa, porque muito mais do que cuidar de cada um de nós, Ele fez e Ele faz. Muito mais do que salvar a cada um incondicionalmente, Ele fez e Ele faz. Muito mais do que segurar o braço do Pai para que o braço da ira não caia sobre nós, que somos homens de cabeça dura, testa de ferro, nuca de bronze, Ele faz. Muito mais do que suplantar a misericórdia acima da justiça, Ele faz. Muitas vezes se abrir diante do Pai para que através da sua chaga Ele possa nos olhar, porque é pelas chagas de Jesus que Ele nos vê. E nós, como nós estamos portando ao contrário daquele que nos ensina de uma forma, de uma metodologia tão pura, tão simples, que chega a ser quase tão pueril, mas que nós, dentro das nossas preferências, das nossas escolhas, nós escolhemos o celular ao invés de uma caixinha com a porta de bronze, que é o sacrário. Nós preferimos muitas vezes ficar olhando de ponta a ponta, que vejo, que verei, para quem mandarei, o que falarei. Ficamos o tempo todo hesitando sobre essa questão e esquecemos verdadeiramente que ali está diante de nós, junto de nós, este Deus maravilhoso que prometeu, não como uma promessa qualquer de qualquer político, não, mas são promessas de vida eterna, de que onde tiver dois ou mais orando, ali Ele está, e nós provocamos tão pouco momentos como este, porque sabemos que nós entristecemos o coração de Deus. Por isso que a mensagem de hoje, dentro do Evangelho de hoje, nós possamos, de certa forma, aproveitar tudo que ouvimos, porque tudo foi inspirado pelo poder do Espírito Santo, e com Maria, Marta e Lázaro podemos muito aprender, temos muito que aprender, e acima de tudo de executar, onde nós deveríamos receber não apenas Jesus como
nos é dito nesse episódio, mas todos aqueles que batem à nossa porta, buscando de certa forma algum favor, que nós não tenhamos medo de nada. Ao contrário, que nós sejamos ousados nas nossas escolhas e que nós saibamos escolher, que nós nunca deixemos Jesus sozinho, que nós sempre abramos até o canto as portas do nosso coração, para que Ele entre garboso e para que Ele entre enquanto nós rezamos e cantamos hosana no mais alto céu. Bendito aquele que vem até a minha casa, no nome do Senhor, hosana nas alturas. E assim passar por todo o tempo cantando: vem, Senhor, Senhor, vem, Maranatá, Maranatá, vem, Senhor Jesus, é meu humilde casebre, que é o meu coração. Vem jantar comigo, vem lanchar comigo, venha para que eu possa te ouvir, venha para que eu possa te falar. E com isso nós travaremos com Ele a mais profunda e a mais bela das amizades, porque nós sabemos que Ele é um amigo fiel de todas as horas. Que Nossa Senhora possa interceder poderosamente por nós, para que nós sejamos perseverantes, para que nós queiramos verdadeiramente ser santo como Ele é santo. Que assim seja, e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo te entreguei, nada me restou, livre eu fiquei, só para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, eu nada te neguei, e hoje sou feliz assim. Tenho a ti, meu